Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio Of Jesus. Existe algo de Jesus pra você. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Um cara que eu conheci pela internet, né? Os privilégios da internet. E hoje eu tive a honra de conversar um pouquinho aqui com ele antes e trazer ele pra mesa, conhecer, porque é na mesa que a gente conhece de fato as pessoas. Então eu quero apresentar pra vocês Matheus Farias, Isso, não Freitas, eu já ia errar. Como é que ele falou mesmo? Cara, seja muito bem-vindo, fala pra galera aí um pouquinho. Quem é o Matheus? Primeiramente pra galera aqui, ó. Queridos, Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês, que alegria estar aqui com você, cara. Obrigado. Primeiro podcast, é uma honra. cara, meu primeiro podcast. Nunca aceitei nenhum convite. Poxa, que honra, cara. Eu entendi que era necessário até pelo propósito, cara. Sim. A gente se acompanha há um tempo aí nas redes sociais. Tem o quê? Tem uns 2 anos? Mano, eu acho que tem isso, cara. né? Eu acho que tem isso. Eu acho que a nossa conexão ainda foi através do North. Foi. Não sei se o North falou com você. E aí foi uma conexão assim, e aí, cara, que legal. E eu vi o seu propósito sendo estabelecido, cumprindo, ganhando almas para Jesus, e eu falei, cara, vai ser legal, vai ser bom, vou lá falar de Jesus, vamos lá conversar um pouquinho. Maravilha. E que alegria estar aqui contigo, cara. Pô, cara, obrigado. É uma honra. O podcast Of Jesus significa exatamente de Jesus. Eu acredito que todo mundo que é uma referência, que é um amigo meu, que eu acredito que existe algo de Jesus na vida dele, eu trago pra essa mesa. Que legal. Então, assim, o privilégio é meu, cara, de coração. O único propósito aqui é conhecer um pouco mais sobre você, sobre o que Deus fez na sua história e, consequentemente, isso pode acontecer na vida dos próximos. Amém. Daquele que tá assistindo. Amém. Então, cara, primeiramente, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a sua história. Quero saber do início, como que foi ali no útero. Como é que foi para nascer? Como é que foi, né? Cara, eu sou um pastor hoje, pela misericórdia. Legal. Sirvo a Jesus na igreja local. E meu chamado, cara, eu fui chamado muito cedo. Tava até caindo a ficha aí que já são muitos anos. Né? É novo, mas... Já sou novo, mas já são muitos anos. Boa parte, se não a maior dela da minha vida, tem sido dedicada ao Senhor, tem sido dedicada ao ministério, a viver para Jesus e a fazer Jesus conhecido, né? Uhum. Que é o nosso propósito maior. Sim, né? O propósito de todo aquele que é nascido de novo é fazer Jesus conhecido. Sim. É repassar a boa notícia, né? E eu sou fruto de um ambiente de oração, eu sou fruto de um ambiente de devoção a Deus. Minha mãe, recém-convertida num processo de libertação de quem era, me expôs a isso, me expôs a esse Jesus que transforma, a esse Jesus que chama, capacita, levanta e mantém de pé. Glória a Deus. Então eu fui... É um privilégio, tá, cara? Não é qualquer um. Sim. Eu entendo isso e agradeço a Deus, cara. Porque eu tive esse privilégio de ser exposto muito novo a esse Jesus e a tudo que ele faz. Ele levanta, prepara, mantém de pé, forja, amadurece. E eu cresci nesse ambiente, minha mãe nesse processo de conversão, nesse processo de conhecer Jesus, ser liberta de quem era, começou a frequentar muitos cultos neopentecostais. Isso aí já dá a resposta por que eu sou pentecostal. Então eu fui criado, cara, nesse ambiente de culto de círculo de oração. Minha mãe, eu lembro que logo quando ela converteu, minha mãe ia pro monte de madrugada, voltava para casa e ia pra consagração de manhã. Quando tinha a tarde da bênção, se tinha culto, ia da tarde da bênção, já emendava no culto. E ali eu sou o mais velho, né? Somos 2 irmãos hoje, que cresci junto, tenho mais 2 irmãos por parte de pai, mas cresci junto com esse meu irmão, e eu era o mais velho, então necessariamente eu precisava estar com minha mãe, eu e meu irmão, mas eu comecei a ter entendimento das coisas, e com 7 anos, minha mãe recém-convertida, nessa transição da vida mesmo, para viver com Jesus, e nessa busca incessantemente por Jesus, me expôs.
Eu fui batizado com o Espírito Santo ainda criança, num monte. Monte da Irmã Esther, lá em Jardim Colorado. Irmão, eu lembro que minha mãe ia com a gente tarde. Minha mãe sempre teve uma rotina de trabalho flexível. Então, ela tinha esses privilégios de conseguir ir para o monte tarde e se dedicar. Tem uma liberdade maior. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo numa tarde no Monte da Irmã Esther. Me lembro. O nome da irmã do monte? Porque o monte era o quintal da casa dela. Ah, entendi. Ela morava numa pedreira. Quem é pentecostal aí vai entender. Monte da Irmã Esther, ali em Jardim Colorado. Ela morava numa pedreira. Era como se fosse caseira, digamos assim, da pedreira. E aí tinha esse monte que fazia parte da pedreira, né? Fazia parte do... E ali, ela é uma mulher de oração. Hoje ela já dorme no Senhor, mas ela é uma mulher de oração. Começou a fazer desse quintal da casa dela um lugar de oração. E aí começou a se espalhar, né? Ô, Márcio, esse a gente tem que conhecer, hein, cara? Esse daí eu não conheço ainda, não. Eu não sei como é que tá hoje, porque como ela já dorme no Senhor, sim. eu não sei como a família administrou isso, mas, cara, é ali na pedreira, em Jardim Colorado. E aí esse quintal dela foi virando esse lugar de oração. E aí a gente ia sempre orar, tinha cultos, enfim, irmãos se reuniam para orar, para cuidar ali daquele lugar que a gente invocava o nome do Senhor. E ali naquele ambiente, eu lembro como se fosse hoje, fui batizado com o Espírito Santo. Ali a partir daquele momento, minha vida nunca mais foi a mesma. Foi ativado de forma profética, foi ativado de forma espiritual. Eu ainda muito novo, eu fui exposto a isso. Entendi que não tinha coisa melhor do que viver para Jesus. Isso foi quantos anos? Isso foi com 7 para 8 anos. E aí logo depois, como a minha mãe já estava inserida nesse contexto de tarde da bênção, manhã de consagração, culto profético, eu comecei a estar exposto a isso, e a oportunidade foi quando eu comecei a cantar na tarde da bênção. Tarde da Bênção da Irmã Miriam. Igreja, cara. Só nome, né? Nome forte, cara. O nome que já carrega. Sabe, o nome que já carrega a presença de Deus. Sabe, o nome que até o demônio corre. Irmã Miriam, Irmã Esther. E aí eu comecei a cantar. Era quinta-feira, 3 horas da tarde. A tarde da bênção. Cara, eu fui gerado naquele ambiente ali. Gerado, cara. Gerado. Era toda quinta-feira. E eu comecei a cantar. Não sabia cantar, cara. Porque eu não tenho histórico na minha família de cantor. Eu não tenho. Na minha família ninguém nem toca nem instrumento, pra você ter noção, John. Zero. Zero talento musical. E eu comecei a cantar, era ruinzinho, cara. Era ruim. E aí a gente foi entendendo, tinha aquela coisa, a unção, né? Então quando eu recebi a oportunidade e dali começou a surgir convites para cantar em outras igrejas, porque era uma tarde da bênção frequentada por muitas pessoas de outros ministérios. Eu comecei a ir nesses lugares, e aí a gente começou a ver a necessidade de aperfeiçoamento. Que aí eu entro num ponto também que é muito importante, que é o treinamento para que você faça com excelência o que você se propôs a fazer. Não é porque você tem unção, não é porque você foi chamado, que você não precisa de treinamento. Você não precisa se preparar para aquilo. E aí, machado. Você precisa se preparar, precisa saber usar a ferramenta. E aí eu comecei a ver essa necessidade da minha mãe também. Eu era bem novo na época ainda. E aí comecei a fazer aula de canto. Até então eu só cantava. Mas Deus já me empurrava ao ministério da palavra. Com 13 anos eu comecei a pregar. Tudo muito precoce, né? Muito cedo, tudo muito rápido, tudo muito ali no... Isso, por partes, me amadureceu muito rápido, né? Porque eu comecei a viver a vida do ministério itinerante, comecei a rodar o Brasil, comecei a ir em muitas igrejas, fui em muita igreja. Imagina. E aí eu fui sendo forjado, fui amadurecendo, fui entendendo o ministério, e até que Deus me chama para um momento de dedicação ao ministério local. Onde eu entendi que o ministério itinerante, sem o serviço local, sem o serviço de uma igreja local, sem
sem as marcas da igreja local, é um ministério muito frágil. Por quê? Porque o serviço da igreja local te ensina muita coisa. Ah, com certeza. Esse é um ponto, assim, que eu particularmente tenho uma experiência também de... Tem o quê? Uns 3 anos. Vamos botar uns 3 anos. Que me forjou muito nessa parte sobre a questão de itinerância. Por quê? No ano de... não lembro de data, sou horrível, peraí. Mas no ano de 2000 e... Hoje tem 2024, acho que foi do ano de 2021. Eu fiz o lançamento do meu livro. E no lançamento do livro, então, eu comecei... Porque eu vinha de uma congregação até os 18 anos que não era... não havia essa questão de agenda, né? Entendi. Eu vou falar aqui só para o pessoal entender. Maranata. Entendi. Era uma igreja onde no máximo que eu ia visitar uma outra Maranata. Sim. Não tinha essa cultura de ir em outra igreja. O ministério itinerante. Exatamente. Então, quando eu fui para Alma Church, que hoje eu estou lá, eu comecei a conhecer, entrei nesse ponto, igual você acabou de citar, sobre afiar o machado, sobre treinar. Entrei no curso teológico para conhecer de fato a fundo. E agora eu lancei o livro e comecei esse ministério itinerante. Mateus, foi um ano pregando quase todos os dias. Para até fazer o livro ser conhecido, aquela questão, muita agenda. Irmão, depois de 22, para mim, no ano passado, ano 2023, se eu fiz, acho que umas 5 ou 10 agendas foram muitas. Sim. Porque eu voltei e falei bem assim, cara, não faz sentido eu estar semeando tantas sementes em outros terrenos se eu não valorizo a igreja local. E a minha igreja também, tipo assim, é claro que cada um tem papel ali como mestre, profeta, tem o evangelista, mas para mim, cara, foi muito importante dar esse passo para trás, que não é um passo para trás, que eu não vejo problema hoje. Sim. Mas na época, a mente, né, aquele conceito de, o ministério itinerante, ele é muito bacana. Sim. Porque você é bem tratado, você muitas vezes dorme no melhor hotel, come a melhor comida, tem uma boa oferta, mas essa não é a realidade de uma vida cristã, Sim. de uma igreja, da eclésia em si, que é o quê? Por exemplo, aí eu voltei, aí eu falei assim, bota no estacionamento. E o ministério itinerante é complicado porque ele mexe muito com o nosso ego, cara. Total. E aí você começa a se colocar num patamar assim, como... Exemplo, eu tô falando, eu comecei a pedir, coloca o estacionamento, coloca na porta, porque em um ano eu vi que eu estava indo para um lugar que não era pro meu coração estar ali. É muito sério isso. Então, assim, igual você falou, eu não sou contra, mas, cara, é um lugar, é um ambiente muito perigoso. Muito. Então a gente precisa, assim, a galera que tá no hype aí, música estourada, pregação, e às vezes eu vejo assim, nada contra, cara, mas eu acho perigoso. Sim. É uma opinião minha que eu acho perigoso. Vou botar no perturba aqui, que só me perturbando. 30, 40 agendas no mês, em estados diferentes. Aí eu olho assim, vamos lá. Como está sendo o tempo pra família? Muito sério Porque isso. a esposa, às vezes, não consegue acompanhar. Não. Tem filho, piorou. Que a esposa tem que ficar em casa. Esse ambiente, assim, vamos pegar um tempo atrás, teve um cara que viveu isso na prática, viu o perigo e, pra mim, foi um dos únicos que conseguiu se recuperar. Assim, voltar o coração pro lugar certo, que foi o Thales Roberto. Sim. Um cara que foi aclamado, assim, no auge. Chegou no nível que poucos chegaram. Poucos, cara. Ali, naquele vídeo que ele relata sobre a questão dele, né, ser a voz mais bonita, que ninguém... Estar acima da média. Estar acima da média, não é que eu concordei, mas eu entendi no cenário dele o que ele estava vivendo,
os comportamentos e as agendas dele, o cara chega nesse lugar de pensar isso. Sim. Acredito que foi isso todo mundo passa, sabe? Nesse ponto de falar assim, pô, eu sou o cara, né? E tem que ter muito quebrantamento para voltar o coração. Porque você tá o ministério itinerante, né? Ele vai te tratar no ego, né? Porque você tá ali, você é desejado. Aham. As pessoas querem te ouvir. As pessoas se interessam em quem você é, no que você carrega. Você é bem tratado. Uhum. E se você não tem... Eu costumo dizer, cara, que a igreja local é o chão para se aterrissar. É o lugar que você é um servo, Uhum. como vários outros, trabalhando para alguém maior do que você. Uhum. No ministério itinerante, se você não cuida do teu coração, você acha que você é o Senhor Uhum. e que tá todo mundo trabalhando para você até Jesus. Exatamente. Estão te servindo, né? Tá todo mundo ali trabalhando para você, todo mundo te servindo até Jesus. Jesus tá ali para te fazer agenda. Jesus tá ali para te fazer conhecido. Jesus tá ali para te fazer lembrado. Jesus tá ali para te fazer em evidência. Jesus tá ali para te exaltar. A obra Sabe, de Deus não é sobre teve um dia, cara, que eu fiquei assim, emocionado. E eu nesse ano mesmo, né, que eu fiquei indo igreja, todos os dias, aquela coisa, quando eu senti saudade de limpar a igreja. Sim. Eu falei assim, poxa, que saudade, sabe, de limpar o banheiro, de fazer algo assim. Porque existe essa questão de você ter aquele hype, não tem problema. Só que é legal quando dá tempo de voltar. Sim. Porque muitos acabam não conseguindo, sabe? Porque entrou nessa onda. E se você não vestir, cara, tipo, é um mundo que até se tornou rentável. Né? Muito. Muito. Tem uns caras que, tipo, não preciso citar nomes, mas $500 mil por mês em agenda é pouco. Sim. Então, assim, poxa, fazendo e tal. E por isso que nesse ano de 2023, eu voltei pro secreto. Eu tenho três fundamentos muito importantes da minha vida, que é secreto, Mateus 6,6, né? De estar ali, entrar no quarto, fechar a porta, estar com ele. Eu tenho o fundamento eclesiástico, se não me engano, Hebreus 11 ou 12, que vai falar sobre isso, né? Não deixei de se reunir, sabe? Como costume da igreja mesmo, de estar com os irmãos. E o Mateus 28, cara, que é o ID. Então, assim, se eu estiver dentro do quarto, só que eu não posso ficar só dentro do quarto. Exatamente. Porque se eu ficar só dentro do quarto, olha que doideira. Eu vou estar me relacionando com um ser perfeito. Então eu não vou conseguir lidar com ninguém perfeito. Se eu estiver só na igreja, eu também me se torno um cara religioso. Um cara que vai defender muito mais a placa do que o propósito. Então, não dá pra ser. E se eu estiver só na rua, eu me torno um desigrejado. Exatamente. O cara também que vai viver, voltando pra agenda, não vai ser tratado, não vai receber, não vou ceiar, não vou fazer parte de um corpo. Eu sou um cara, só tô ali. Você é um membro sozinho, né? Que não tem propósito. E que uma hora ou outra, se eu tirar o meu dedo aqui agora e colocar aqui, ele fica aqui talvez uma hora, duas, daqui a pouco ele vai começar a apodrecer. Isso aí. Então eu não vou conseguir. Então, tipo assim, esses 3 fundamentos pra mim hoje é muito importante. Por exemplo, esse mês de abril, né? Nós estamos em abril, né? Nós estamos em abril? Não, acho que estamos em abril, né? Nós estamos em abril. Cara, isso aqui eu não contei pra ninguém, nem pro Mar, nem pra galera aí. Mas, tipo assim, tem duas ou 3 semanas que eu não posto nada no meu Instagram de conteúdo. E não é porque eu não tenho. Eu tenho vários cortes ali e tal. Tudo pronto. Mas é porque nesse último mês nós estamos em abril, de março, eu não tive muito tempo pra Deus, cara. Não tive. Sendo sincero, eu diminui minhas orações, a leitura da palavra. Eu entrei em abril e falei, opa, esquece. Que se dane, no bom sentido. Sim. Rede social, cara. Preciso... o tempo que eu tava gastando ali em editar as paradas pros meus clientes e tal, a gente tem equipe, mas esse mês eu não quero postar nada, esse mês eu quero voltar, porque eu tô muito aqui. E o mais importante, que tipo assim, até porque
dos cortes, a minha rede social é uma coisa boa. Claro. Né? Ajudando as pessoas, levando uma palavra. Só que, como que eu levo uma palavra de alguém que eu nem estou ouvindo? Exatamente. Então, Como é que você fala de alguém que você não conhece mais, né? Como é que você fala de alguém que você não tem mais intimidade? Então, tipo, cara, eu sou muito crítico com essa questão, assim, de discernir onde está o meu coração, porque não é sobre estar alguns anos bem, mas eu quero chegar até o fim, Glória a Deus. sabe, cara? Eu quero chegar... eu não quero ser conhecido como grande pregador, não quero ser conhecido como escritor que fez 30, 40 livros, eu quero ser conhecido como um homem que andava com Deus. Glória a Deus. Sabe? Um cara que, tipo, ele sabia até a hora que ele não tinha que pregar. Não, irmão, eu preciso voltar lá, discernir. Aí tem muita gente que acaba confundindo isso com, tipo, pô, você tá procrastinando, ou você Tá atrasando. tá colocando uma desculpa. Falei, irmão, legal o seu pensamento, mas você não tá entendendo e ouvindo o que eu estou ouvindo. Cara, cada pessoa é uma experiência. Cada pessoa, Deus requer algo. Tem gente, Jonathan, que pode viver essa vida, que não deixa o coração corromper. Sim. Sabe? Por isso que a gente tá falando que não é uma regra. Não é uma regra. Mas cada um vive, sabe aonde aperta. Eu entendi que pra mim, no momento em que eu desacelerei, a palavra que eu gosto de usar é essa, que eu desacelerei o serviço externo e priorizei o interno, me forjou, fez bem pra mim. Sim. Fez bem pra mim. Porque talvez naquele outro sistema, né, você... Talvez eu teria me perdido. Sim. Eu teria me perdido. Então, eu entendo que o meu tempo dedicado à igreja local me forjou como homem, me forjou como pastor, que foi quando eu entendi o meu chamado, porque você precisa entender o seu chamado, o seu propósito. Quando você entende essas duas coisas, isso tudo fica muito claro, a vida fica mais leve e você começa a entender o lugar que você precisa estar, com quem você precisa estar e aonde você vai chegar. Isso é poderoso porque você vai fazendo essa autoanálise com essa estação de parar um pouco as coisas e você... Igual eu tinha muita confusão. Poxa, eu sou um pastor ou sou um evangelista? Tipo assim, até o ponto que eu fui gastando tempo nisso, em descobrir... eu falei, cara, Deus me deu um chamado evangelístico. Deus pode acrescentar outros. Claro. Bíblico, Sim. Pode ser até o apostolado. Sim. Top. Mas assim, hoje eu entendo que nesse momento, a minha função, o cargo que Deus tem me estabelecido é na função de evangelista. E isso, olha só como que interfere tudo. Os livros que eu leio. Legal. Então eu vou ler livros sobre avivamento, vou ler livros sobre comunicação do reino. Por exemplo, eu estava nós estamos lendo agora com a galera do Dispersal. Não sei se é esse ou se foi o passado, mas nós estávamos lendo sobre o evangelho e a evangelização. Legal. De um evangelista que ele vive... Em todas as ações dele são intencionais para conseguir evangelizar alguém. Exemplo, uma vez foi um cara lá na igreja dele, iria pregar, e tipo assim, era até, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele vai e leva o cara para almoçar no Subway. Tipo assim, o Subway não é um restaurante, é um lanche. Sim. Né? Uma lanchonete. Uma lanchonete. Só que ele falou bem assim, vou lá e tal. Quando chegou lá, ele reparou que aquele cara deixou ele um pouco de lado e começou a conversar com os donos. Conversando, aquela coisa. E aí ele vai, depois que terminou, pegar o lanche dele. Falou, cara, eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que nós fomos no Subway? Ele falou o seguinte, não, é porque tem um casal de muçulmanos que eu estou tentando apresentar Jesus para eles. Então eu estou renunciando a um mês no meu almoço para comer um lanche. Porque eu só quero ter uma oportunidade de conversar com eles.
e falar com eles, e conquistar a confiança deles, que é a primeira coisa, pra depois eu apresentar Jesus pra eles. Então, tipo assim, até o almoço do cara é intencional, mano. Então, tipo assim, é visão clara. Ele falou, não, eu sou um evangelista, cara. E, tipo, isso é muito louco. Até fazendo, assim, uma ressalva sobre o evangelismo, que evangelismo nada mais é do que comunicar uma mensagem das boas novas, né? A mensagem do evangelho às pessoas. Paulo vai falar a Timóteo, se não me engano, Timóteo 1 ou Timóteo 2, ele vai falar a Timóteo o seguinte, Paulo, o apóstolo, falando a Timóteo, que é um jovem pastor, ele fala bem assim, se dedique também na obra do evangelismo. Porque algo que as pessoas tendem a confundir é que só o evangelista tem que falar de Jesus. Sim, e tá totalmente errado, cara. Ele tá, Paulo, a grande comissão, todos nós somos chamados. Todos nós, é claro que uns vão fluir 100% nessa área, outros 60%, tipo assim, não tem problema, mas olha só o que ele tá falando, um pastor, assim, cara, se dedique a essa obra também. Não é no caso dessa vocação, ele tá falando dessa obra, que é o quê? Se você é pastor, mestre, independente, cara, você precisa falar de Jesus para as pessoas. Então, tipo assim, eu entendo hoje, costumeiramente falo com a galera, que nós carregamos a melhor notícia da Terra. A mensagem que mostra quem você é, quão falho que você é, que a mensagem precisa ser completa também. Claro, com certeza. Que é algo que eu gosto de tratar, que é o seguinte, a mensagem ela tem que ser completa. Quando a gente fala de apresentar uma mensagem, eu preciso ter 4 pontos bem intensos assim dentro de mim para apresentar, que é o primeiro, a questão da minha condenação. A gente vai até estudar, não tem, eu te mostrei ali agora do On the Red Box. Ele fala muito sobre lei e condenação, que é o seguinte, primeira coisa, entender que Deus tem uma lei. Claro. E nós quebramos essa lei. Pronto. Então, assim, lei e eternidade. Os 2 primeiros pontos. Que eu quebrei a lei, então estou condenado. Sim. Muito simples, cara. Tipo assim, ele instaurou uma lei no seu reino. E nós quebramos. Mas existe uma cruz de chamada. Que existe alguém que morreu por você, está te chamando. Agora é só você corresponder. Então, tipo assim, uma mensagem que eu consigo apresentar a situação do cara. Sim. Se o cara cair em si. Porque sabe o que acontece muito nos evangelismos que a gente faz, cara? É que às vezes as pessoas não têm ciência de que elas quebraram a lei de Deus. Exatamente. Esse um chamado que a gente facilita a propagação do evangelho. É fazer o homem cair em si e saber o quão caído ele tá. O quão perdido ele tá. Porque o cara que se acha livre, ele vai dizer que quem tá preso é a gente. Sim. Não, vocês estão presos, vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não fazem nada. Qual é a vida de vocês? Eu falo, irmão, quem tá livre é a gente, quem tá preso é você. Sim. Porque você não consegue amanhã decidir parar de fumar. Amanhã você não consegue decidir parar de frequentar os lugares. Porque você tá preso. Você tá preso. O cara chega e fala, não consigo sair dessa vida. Se você for hoje, e eu digo isso com experiência, cara, em amigos, que eu digo e falo, cara, sai dessa vida. E falo, irmão, eu não consigo. Eu não consigo parar, eu não consigo sair. Eu falei, estou aprisionado. Quem tá preso é você. Você precisa de liberdade. Quem é essa liberdade? Jesus. Isso é tão forte, cara. Faz tanto sentido, porque, de fato, nós queremos muitas coisas que não competem à nossa missão, mas por nós sermos livres, a gente diz não. Escolhe, a gente pode escolher dizer não e dizer sim. É aquela música até do Thales que a gente falou. Todo dia o pecado vem e me chama. Ele tá me chamando, mas eu sou tão livre. Jesus me fez tão livre e hoje eu tenho a oportunidade de dizer não. Quando você não tá em Jesus, você não tem como dizer não. Sim. Não tem força. Não tem força. O pecado já é a vida que você vive. O pecado já tá enraizado em você. Hoje o pecado não tá mais enraizado em mim, porque eu tô em Jesus. Então hoje o pecado vem e me chama, eu digo não.
Porque Jesus me deu essa liberdade de escolher entre o pecado e a vida eterna. Isso muda o game. Muito, muito. Sabe? E, por exemplo, o primeiro vídeo meu que viralizou foi um que eu falei exatamente algo sobre essa questão de... As pessoas têm um pensamento e o que mais acontece hoje, por mais que nosso país é livre, é que quando você traz um pensamento contrário, vem os haters, né? Vem a enxurrada. Né? Enxurrada. E eu falei exatamente sobre isso, assim, uma mentalidade, um mindset que eu tenho, que isso norteou a minha vida quando eu entendi isso com 17 anos. A galera fala, né, sobre curtir a vida. O vídeo fala exatamente sobre isso, cortezinho. O que é curtir a vida pra você? Aí vamos pensar. Curtir a vida pra você é usar todos os tipos de droga e ter uma overdose? Curtir a vida pra você é pegar um monte de mulher, um garanhão, um cara que uma por dia, depois pega uma AIDS, não constrói um legado, não tem alguém pra reclinar a cabeça quando chega em casa, é ficar bebendo numa festa igual um maluco e voltar, causar um acidente. E estando 90% do tempo inconsciente. Consciente. E, irmão, o que é curtir a vida pra você? Agora, olha só, o padrão, né? É tipo, miram no Neymar, né? Miram nesses caras aqui. Mas olha só o que é curtir a vida. Cara, você, sabe, ter uma vida com Deus é conhecê-lo, sabe? Você ter uma família, ser pai. Pô, mano, me amarro nessa parte de... eu tô amando a paternidade, assim, você vai viver isso também, em nome de Jesus. Amém. Se for o seu desejo também. Tipo, cara, você começa a entender um pouco mais que o amor de um pai para um filho, ele é muito grande. Mas existe algo ainda que é maior que o amor de um pai pelo filho, que é o medo de perdê-lo. Sim. Então, esses dias a Zoe se machucou. Na verdade, a gente foi tirar sangue, que ela tava com uma febre, quase 40 graus. Aí eu cheguei lá e, pô, o cara coloca assim, aquela agulha e ela... Já dói, né? Já dói 2 vezes mais em você. Eu olhava e fazia assim, Aí eu falava bem assim, cara, eu daria tudo, sim, pra poder sentir essa dor em vez dela. Aí a gente começa a pensar um pouco no sacrifício de Cristo. Porque Cristo, a crucificação em si, ela não é algo pra matar alguém, mas pra fazer sofrer. Sim. O método de crucificação... É um método de tortura, né? Tortura, irmão. 40 chibatadas, coroa de espinha, aquela coisa. Tortura e humilhação, né? Porque sim. Vem sendo humilhado nesse processo. Cara, faz sentido o que Deus fez por nós? Não faz. Não faz. Aí que tá... Aí eu venho... Quer curtir a vida? Pô, amar... É tão legal você amar alguém, mas é mais legal ainda quando esse alguém ama mais você do que você ama ela. Tipo, eu vivi isso. Eu falo assim, mas da minha esposa, só que é ao contrário, eu sei disso. A minha esposa, ela me viu uma vez numa caravana da Maranata. Meu Deus. Ela me viu uma vez, diz ela, né, que foi aquela questão de olhar e se apaixonar. Já sabia. Sei que ela viu, né? Ela olhou com os olhos Da fé. Aí beleza, né? Não sei o que ela viu, não. Aí ela viu alguma coisa que atraiu ela. Aí, cara, tipo assim, a minha esposa, ela orou 1 ano por mim. Sem você saber. Sem eu saber. E quando depois de 1 ano, eu nem me interessava por ela, mas depois de 1 ano eu comecei a me interessar por ela. A enxergá-la. Né? E comecei a tentar... Mas vocês eram do mesmo ciclo de amizades ou não? De amizade, sim, mas assim, eu era de Cariacica, ela era de Vitória. Entendi, então não tinha aquela convivência. Era uma vez ou outra numa reunião, né, os encontros que tinham. Aí, cara, ela orou 1 ano por mim. Depois de 1 ano, eu comecei a me interessar por ela. E tipo assim, quando eu comecei a papear ela, né, falar sobre vamos orar junto, aquela coisa, ela ainda não me contou. Depois que eu falei assim, tô interessado por você. Aí ela contou. Aí ela foi me contar. Aí eu falei, não é possível.
Não é possível, não faz sentido. Como assim você não falou? Você me achou antes de eu te achar? E como humano, eu não aguentaria isso. É tipo assim, voltando ao que eu quis dizer, até entrar nesse assunto, é que eu amo ela, amo muito, mas assim, é perceptível ainda que ela me ama mais ainda do que eu amo ela. Por ter passado todo o rolê. processo pra até que você amasse. Depois, tipo assim, é muito louco, cara. Então. E é bizarro isso, cara, porque ela te achou, orou por você, mas se permitiu ser achada por você. Olha. Cumprindo o propósito e o estabelecido, que a mulher virtuosa é achada. Sim. Então ela te acha, ora por você, intercede por você, cumpre ali já um papel de esposa intercessora, entendendo que o propósito, sabe? Entendendo isso, permite ser achada. Cara, isso é profundo. E isso é uma base muito forte. E é até bom a gente tocar nesse assunto, entrar nesse parênteses, porque eu aconselho muitos jovens, tanto moças e rapazes, que me questionam: pastor, como é que eu faço? O tempo tá passando. E cadê? E eu não namoro. E aí, geralmente, são meninas que estão incessantemente buscando e rapazes que estão incansavelmente descansando. Meninas que estão fazendo o papel de caçar, procurar, e rapazes que estão parados. Sabe? Paspalhão, olhando assim, não sabem para onde vão, não sabem o que move a vida, não sabe. E aí eu falo, o propósito, a régua, a linha é a mesma. A mulher é achada e o homem procura. Mas, pastor, eu não posso me interessar? A sua esposa se interessou antes mesmo que você a enxergasse com outros olhos. Ela te enxergou antes, mas orou por você. Sim. E se permitiu ser achada. Quando ela é achada, ali se estabelece. Pronto, a mulher virtuosa, quem a achará. Sabe? Sim. Então, cumpre-se o processo natural das coisas. E não que o seu casamento seja perfeito. Não. Mas é um casamento com uma base estruturada. Sim. É um casamento que começa da forma certa, né? Um casamento que começa do jeito certo e vai permanecer. Isso é tão doido, até porque, tipo assim, a nossa história também foi muito rápida, só que a minha esposa até fala sobre isso. Existe uma diferença entre casar cedo e casar nova. Minha esposa, ela é nova. Ela casou, eu tinha 18. Uau. E eu tinha 20. Uau. Guerreiros. Né? Guerreiros. Eu não tinha nada, irmão. Guerreiros. Te contar um pouquinho de história, você chora. Tinha um sonho. Só pra você ter Era ideia. um casamento e um sonho. Quando a gente casou, cara, a minha esposa, a gente não tinha nem banheiro. Só tinha um buraco do vaso, assim, aquele cano de 100. Eu falava que ela mijava no pinico. Meu Deus. Entrava pra ir no banheiro, era brita, sujar. Ia tomar o banho, mas na hora de sair sujava o pé. Sujava o pé, né? Porque não tinha, cara. Mas assim, a gente só tinha uma coisa, a convicção do que a gente queria. A gente não casou simplesmente, eu vou deixar bem claro, porque isso também é um ponto importante pro jovem que tá querendo casar, que é a questão do sexo. Sim. Mas a gente não casou pelo sexo, a gente casou porque a gente tinha convicção do que a gente queria. Então, eu conheci ela tinha 15, eu tinha 17. Eu buscava ela na escola. Fiquei 1 ano e meio namorando, conheci ela, depois mais 1 ano e meio noivado, porque essas duas fases é a fase de conhecer a pessoa, né? Ver o caráter, até fazer alguns testes, né? São estágios que necessitam, né? Exatamente. Fogo aumentando no sentido de prova, não fogo carnal, no sentido de prova mesmo. Sim, sabe? Vendo se de fato, porque assim, por mais que a galera tenha o hábito de se ficar cego, né, quando chega nessa fase, mas assim, e ela sempre teve o sonho de ter uma família. E eu também, olha que doideira. Na casa dela, era 5, uma mãe e 5 tias, 4 tias. E uma avó. Ela nasceu numa casa bem cheia de gente. E todas as famílias eram desestruturadas. Meu Deus. Traição,
abandono. A mãe dela mesmo, tipo, na época ficou grávida, tava namorando um rapazinho, depois que separou, tipo, e ela olhou pra aquele cenário e falou: eu quero algo diferente, eu quero uma família. Meu sonho é ter uma família. E meu pai se separou, minha mãe tinha 2 anos. Sim. Eu não vi isso. Pai e mãe juntos. Não tenho Uma lembrança. família ali, né, A lembrança que eu tenho é da minha mãe tacando um cadeado no meu pai uma vez. Que ele... Então, tipo assim, eu não tenho lembrança. Mas olha, de um lado desestruturado, que a probabilidade era dar continuidade àquilo, tanto ela quanto eu, nós entendemos assim, cara, eu vi isso e não quero. E por mais que eu esteja novo, eu não tenho recurso, isso, aquilo, poxa, nós viemos de família muito humildes. Minha mãe sempre foi assim, nunca faltou nada em casa, mas sempre foi aquele contadinho, aquela coisa. Minha mãe não teve essa mentalidade empreendedora e tal, ela sempre foi CLT. Não tem nada contra, não é a melhor opção pra mim, mas pra ela foi o que ela escolheu. Assim, eu tenho muito respeito também pelas pessoas que escolhem CLT. Claro. É um trabalho digno. Claro, com certeza. Assim, mas de forma técnica eu não vejo tanta vantagem. Sim. Mas aí, aquela coisa, 1 ano e meio namorando, mãe noivado, você quer casar, você quer isso? Até o restante da vida? Isso. Aí, tipo, a gente vai fazer esse ano 3, 4 anos de casado. Ah, que legal. Então, tipo assim, aí veio a Zoe no ano passado, deu um up também, né? Sim. Tipo assim, só pra você ter ideia, eu acho que quando você é casado, você também vai entender um pouco melhor isso. Por mais que a gente ainda esteja casado e tenha um compromisso diante de Deus, ainda assim, quando você tá casado e não tem filho, você tem aquela mentalidade de, se não der certo, você para, aquela coisa. Mas quando você tem um filho... Acabou. Não, peraí, agora tem que é uma fazer família mesmo, sabe? Tipo, eu tenho responsabilidades, não só com ela, mas agora com mais uma boquinha não é que mais... tá lá. Então, tipo assim, cara, eu também, assim, já direcionei alguns jovens que vieram perguntar a minha história. O sexo, ele é muito importante. Porque, na maioria das vezes, 99% das pessoas só casam por causa disso. Mas depois você vai ver que isso é 1%, 3, 4 no máximo de um relacionamento. Hoje eu acordei, aí fiz um café pra minha esposa e tal, que a gente tem o hábito todo de tomar um café juntos, antes de eu sair. Aí eu fiz o café e tal. Cara, a gente ficou rindo, batendo papo. Aí a gente lembrando, porque minha filha tava dormindo ainda, e agora, tipo assim, a gente ensinou ela, tem 1 ano, mas a gente bota às vezes a comida assim, e antes de orar, ela faz assim com a mão. Que a gente ensinou que tem que orar com a mãozinha, né? Legal. Que ela aprende com gestos. Sim. Aí ela... Forma ilustrativa, né? Aí, caraca, a gente nem fez a mãozinha hoje, que ela tá dormindo. Então, tipo, cara, É a vida 2, né, cara? É o compartilhar a vida. E, Matheus, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Assim, estamos quase 40 minutos aqui de gravação. Eu queria entrar nesse ponto. Porque você tem uma história de superação também, né, cara? Há poucos anos eu vi um grande acontecimento na sua casa e com a perda, né, cara? É muito importante pra você, que era o seu pai. Como que foi esse processo? Até pra servir de testemunho pra galera que você carrega essa fase que não foi fácil. Sim. Como foi pra você? Cara, é muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque é um assunto que me ensinou muito e eu nunca tive a oportunidade, assim, de alcançar muitas pessoas com esse ensinamento, até pela oportunidade que não tinha, e as que apareceram eu não me via preparado para isso, porque eu acho que pra gente ensinar a gente precisa aprender muito. Sim. Sabe? A gente precisa passar real, entender algumas coisas, e o que a gente não entender a gente precisa aceitar. Precisa ser um ambiente de muito esclarecimento e pouca dúvida. Sim. Porque a dúvida anula a fé. Então, eu tenho 2 anos que eu passei pela pior situação da minha vida, e eu acho que vai ser até que algo parecido aconteça. Vai ser a pior situação da minha vida, onde eu não me via preparado. Preparado em que sentido? Meu pai não passou mal e ficou meses internado, e eu consegui digerir a situação para entender que era a melhor saída, não. Eu lembro como se fosse ontem.
tava com uns amigos em Domingos Martins. Minto, tava em Pedra Azul. Tava tomando um café em Pedra Azul e eu tava descendo pra ir pra Domingos Martins e eu recebi uma ligação da minha mãe. Meus pais eram separados. Sim. E eu recebi uma ligação e falei, olha, seu pai tá passando mal. Liga pra sua madrasta pra saber o que tá acontecendo. Eu imaginei que meu pai tava passando mal, um mal comum, né? E ele tinha acabado de sair do Covid, tinha uns 15 dias, 20 dias que ele tinha passado pelo Covid. Eu falei, ok, liguei. Quando eu ligo, minha madrasta ainda tava em casa, tava saindo pra ir pro hospital. E aí eu falei com uma prima de consideração. E ela falou, olha, nós estamos saindo, estamos indo pro hospital ainda. Então a gente não sabe muita coisa. Depois que chegar, a gente te liga. E na minha cabeça, beleza, meu pai... ele tava com amigos, meu pai sofreu uma indisposição, tá no hospital, tá bem. Cara, passa 40 minutos, eu acho, nem isso tudo, que é o tempo que a gente desce de Pedra Azul pra chegar no Domingos Martins. Quando eu chego ali na Rua do Lazer, no Domingos Martins, minha mãe me liga e fala, olha, liga pra lá, porque parece que é grave. Não sei o que aconteceu, mas parece que é grave. Quando eu ligo, minha madrasta já atende o telefone, chorando em prantos, dizendo só um milagre. Seu pai infartou, era a princípio a única informação que a gente tinha, seu pai infartou, tá aqui no hospital, só um milagre. Eu saio de Domingos Martins com os amigos e é o percurso mais longo de toda a minha história até eu chegar no médico, até eu chegar no hospital. Quando eu chego no hospital, eu não consigo ver meu pai. Ainda tá tudo muito turvo, ainda tá tudo muito confuso, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Meu pai tá inconsciente, meu pai tá à beira da morte, e ali vai esse processo, isso era um sábado, vai esse processo de entender. Meu pai é transferido de um hospital para o outro. Eu consigo ver meu pai saindo do hospital e entrando na ambulância de longe. É o último momento que eu vejo meu pai vivo. Aí inconsciente, meu pai saindo do hospital numa maca, entrando numa ambulância, isso, e falando, lembrando disso, Sim, isso chega a dar uma palpitação forte no coração, chega até a emocionar, mas é o único momento que eu vejo meu pai, a última hora que eu vejo meu pai vivo, inconsciente. Depois disso, meu pai é transferido e eu passo esse momento, a madrugada do sábado, o domingo inteiro, sem saber como é que meu pai tá. A gente tem diagnóstico, meu pai teve um colapso para rim, coração e pulmão ao mesmo tempo. E ali a gente tá, o que acontece, ninguém sabe, me protegem de muitas informações. Eu não sei ao certo, eu me programo no domingo, depois de não ter muitas notícias, me programo para visitá-lo. Até pelo privilégio de ter a carteirinha pastoral, eu conseguiria entrar na UTI para vê-lo, para tocá-lo, para senti-lo, para orar por ele, entendendo que talvez pelas minhas mãos o milagre poderia acontecer e Deus poderia livrar meu pai da morte. Eu sou interrompido por um processo que é quase idiota. Eu chego no hospital, o cara me fala, olha, o horário não dá. E sabe aquela coisa que você vê e fala, mas essa carteirinha, o pastor, você tem acesso ao pastor e o capelão qualquer hora. Não tem hora de... Só que eu sou impedido. Eu, na minha cabeça, não entendia. Hoje eu entendo. Não era a minha oração que faria o milagre. Porque o milagre não era o meu pai sair com vida. O milagre era eu permanecer de pé depois do que me aconteceu. Uau. É muito forte. O milagre ali não era na vida do meu pai. O milagre era na minha vida, na vida da minha família. E isso ia trazer para nós de experiência. E aí, no domingo, eu volto para casa chorando muito, sem entender. E eu faço uma oração na porta da minha casa. Dentro do carro, ouvindo louvor bem sugestivo. Creio que tu és a cura. E ali eu tô chorando, declarando cura sobre o meu pai, e eu faço uma oração. Senhor, eu não quero entender tudo, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero que o Senhor me dê força, porque Jonathan, eu tava dilacerado. Eu tava em pedaços. Ali foram esse um dia e meio, o final do sábado e o domingo inteiro foram os piores dias da minha vida. Aquela angústia,
alguém pegando meu coração e amassando ele. E eu orei, falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu quero paz. Eu quero que o Senhor passe comigo nessa situação, eu quero ter paz. E eu fiz essa oração. Eu lembro que eu subi alguns stories explicando ao pessoal, me seguia porque eu pedi oração e muita gente estava preocupado, perguntando o que estava acontecendo. E eu subi alguns stories falando, declarando cura, entendendo que o quadro ia melhorar. Eu acordo segunda-feira de manhã com uma fé, com uma paz, uma tranquilidade que eu não consigo te explicar o que aconteceu. Era como se meu pai estivesse bem. E na minha cabeça, ele ia ficar bem. Uhum. Na minha cabeça, o milagre era esse. O livramento era esse. Meu pai ia sair. Meu pai ia sair, meu pai ia contar o testemunho, meu pai ia se converter, meu pai ia servir a Deus comigo. E uau, ia ser maravilhoso. E que isso? A vida que eu sempre quis. Quando eu tenho essa certeza e eu decido visitá-lo, tentá-lo novamente, visitá-lo, isso é de manhã, numa segunda-feira, eu ligo pro meu pastor vai comigo. E no caminho ao hospital, quando eu parei num shopping perto do hospital para almoçar, que é a primeira refeição que eu estaria fazendo desde sábado, com uma fé, sabe? Sabe aquele dia que você acorda, meu Deus, vou caminhar sobre as águas, meu pai vai levantar, eu vou tocar no meu pai vai acordar, e eu vou contar esse milagre, eu vou viver esse milagre, eu vou contar o testemunho. Eu indo para lá, eu recebo uma ligação, as coisas começam a ficar confusas. E eu tava próximo do hospital, eu chego no hospital, a primeira coisa que eu enxergo são vários carros, meu pai era policial, vários carros de polícia. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu não espero nem o meu pastor estacionar o carro, e eu saio do carro, já encontro uma prima minha. Eu abraço ela já entendendo que alguma coisa estava acontecendo. E aí eu recebo a pior notícia da minha vida. E no momento em que eu recebo essa notícia, desculpa, Não. No momento em que eu recebo essa notícia, o primeiro questionamento que vem sobre mim é: e o meu milagre? E o livramento? E o Senhor não fez? O Senhor não livrou meu pai? Por quê? E eu fico ali, naquele processo de luto, de tristeza, de o mundo cai, o chão abre. E é um processo que você precisa. Quem passa pelo luto é um processo que você tá ali, meu pai, o que aconteceu? Deus, onde eu tô? Que dia hoje? O que tá acontecendo? E eu recebo uma resposta de Deus clara. Deus não me explica muita coisa. A única explicação que Deus me dá e que acalma todos os meus medos, todas as meus questionamentos é: quem te disse que a morte não é um livramento? E na hora que Deus me fala isso, eu falo, como assim um livramento? E aí Deus me explica: eu não livrei você do luto. Eu livrei o seu pai dele mesmo. E depois que eu entendi isso, depois que eu entendi que a morte é um livramento, o luto tem outro sentido. O processo do luto tem outro sentido, porque agora eu não entendo o luto como Deus me punindo, Deus me tratando. Eu entendo o luto como Deus me forjando. Como Deus me fazendo passar por situações que antes eu não passaria, para me forjar, me preparar e livrar meu pai. Eu entendi que Deus se apresentou ao meu pai no momento do luto. E você pergunta qual a certeza que você tem. Eu não tenho certeza, eu tenho a fé de que Deus se apresentou a ele. Meu pai não tinha confessado Jesus com os lábios, mas conhecia, sabia quem era. E eu tenho certeza que Jesus se apresentou a ele e ele reconheceu Jesus, porque ele sabia que Jesus salvava, ele sabia que o único caminho era Cristo. E quando eu tenho essa fé, quando eu me agarro a isso, eu entendo que a morte foi um livramento, não para mim, mas para o meu pai, tudo faz sentido. Tudo vive e eu consegui sair do lugar que o luto tenta te levar, que é o lugar de morte. Porque o luto, a intenção do luto é matar duas pessoas. Quem foi e quem ficou. Você morre
Você não tem mais perspectiva de vida, você quer se isolar, você não quer nada, você perde a razão. E quando eu entendi que o luto não tinha esse poder de me matar junto com meu pai, eu entendi que do meu processo de luto ia gerar vida. Foi quando em uma semana eu enterrei meu pai numa terça-feira, numa segunda eu tava pregando. Minto, segunda não, num sábado eu tava pregando. E a mensagem que Deus me deu foi sobre a mulher do fluxo de sangue. Quando o caminho natural era que ela morresse, ela toca em Jesus. Porque no percurso da morte, Jesus intervém. Jesus interveio. Transformou o que era para ser um ambiente de tristeza, de morte, de fadada ao fracasso. Transformou no momento de vida, numa trajetória de paz. E hoje eu consegui passar por isso. É um luto que você convive para sempre, que você tem saudade. Eu morro de saudade do meu pai. Teria muitas coisas que ele me ajudaria e facilitaria o caminho para mim, mas hoje eu fico com o legado que ele deixou, com o que ele forjou em mim, com a certeza de que Deus sabe exatamente o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito e da melhor maneira possível. Amém, cara. Depois desse testemunho, tenho que falar, eu acho que você cresceu, mano, nessa parte. O amadurecimento. Pra entender isso, cara, eu falo assim, nós somos natural e sobrenatural. Mas chega um momento que não dá pra entender isso natural. Sim, não dá. Não. A gente é só através da fé mesmo, do algo sobrenatural, entender que existe algo bom na morte. Com certeza. E isso só em Jesus. Só em Jesus. E é o que eu falo, já falei com algumas pessoas que passaram por isso e vieram me perguntar. E eu falei, cara, nós não vamos entender tudo. Longe da gente. Eu também não quero entender tudo, porque talvez eu não esteja preparado para entender tudo, mas eu quero aceitar. Isso aí. Aceitar em Deus, que Deus sabe o que é melhor e que a vida do justo em Deus não tem coincidência. E eu falo isso com certeza. Quando você está vivendo em Cristo, não existe coincidência. Sua vida não é uma obra do acaso. Você não está exposto à coincidência, ao que talvez o universo... Não, irmão. A vida do crente é uma vida pautada em propósito. Eclesiastes 3, para tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Na minha vida nada, quando eu não tenho espaço para coincidência. Tudo que acontece é totalmente planejado por Jesus. E eu não vou entender tudo, não quero e não estou pronto para entender tudo. Esse é o nosso problema. Sim. A gente querer entender tudo. A gente querer racionalizar o que não pode ser racionalizado. Principalmente o mundo espiritual. Deus como tu explica? Você vai botar Deus dentro de um cérebro que não entende báscara, pô? Não, eu fico falando... Olha só que loucura, cara. Uma hora Deus se apresenta como um cordeiro, outra ele é leão. Uma hora é tempestade, outra hora é brisa suave. Cara... Exatamente. Uma hora ele é homem, outra hora ele é Deus. Uma hora Jesus, na Bíblia, anda por cima da tempestade. Outra hora ele levanta e acalma ela. Ele é tão... Assim, ó, eu acho que a gente consegue só entender isso através ainda das escrituras. Facetas sobre Deus. Alguns pontos sobre ele. Exato. Deus. Quando nós chegarmos lá, de fato nós vamos ver quem ele é de verdade, cara. De verdade. Só lá. Por enquanto, nesse corpo corruptível, nessa mente pecaminosa, nessa finitude humana, nós não vamos entender tudo. E se hoje eu posso dizer para alguém que está ouvindo a gente aqui hoje desista de entender e passe a aceitar em Deus. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o que é melhor para nós. Não existe espaço para coincidência. Não existe espaço na vida do crente para a obra do acaso. Não existe espaço na vida do crente para sorte. Tudo na vida do crente existe um propósito. A mesa que você senta tem um propósito. O emprego que você está tem um propósito. A família que você nasceu tem um propósito. A igreja que você está tem um propósito. E quando você entende isso, você não vive mais agora como
como alguém que está transicionando de formas mas não, você está vivendo um propósito, entendendo que propósito é feito de ciclos. É isso, cara. Matheus, cara, gratidão. Foi incrível o nosso podcast. Glória a Deus. De coração, assim, foi uma conversa que eu aprendi um pouco mais, vou sair daqui um pouco melhor. Eu também. Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. Vamos. E, cara, gratidão mesmo. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Galera, fala pra essa câmera aqui, onde o pessoal te encontra. Isso, Instagram. Galera, me encontra aí nas redes sociais, Matheus Farias, Matheus com H, Instagram, Facebook, TikTok, nós estamos aí, aonde tem uma oportunidade, nós estamos lá falando de Jesus. Me acompanha aí, vai ser uma bênção. E é isso. Valeu, cara. Gratidão. Obrigado. Valeu, gente. Esse foi o Off Jesus de hoje. Deus abençoe.